O Superchat é uma maneira de você ajudar a gente, né? De você fazer com que o canal ele vá para frente. Vejam que o canal, depois que o pessoal começou a se engajar um pouco mais no Superchat, o canal ele começou a caminhar, começou a decolar mais. Então eu agradeço a cada um de vocês, porque o YouTube, pessoal, ele pensa mais ou menos assim: ué, se alguém está pagando por causa de assistir esses vídeos, que ele pensa assim, tá? Então significa que o vídeo é bom, eu vou impulsionar o vídeo. E é claro que o YouTube sempre morde um pedacinho aí também, tá? Então, por favor, participe no Superchat. Ancião, eu não tenho cartão de crédito, como é que eu faço? Você manda o Pix para Leila, pode ser o valor que você quiser, R$5, R$10, quanto você quiser, não tem problema. Manda o Pix para Leila, o telefone da Leila já vai estar aparecendo aí, eu vou pedir para Leila ou para Artisli colocar o telefone, por favor, tá? E eu vou pedir para vocês que estão aí junto conosco, tá bom? Ajudarem. Ancião, eu tenho cartão de crédito, então eu posso contribuir direto? Pode, basta você entrar aí nesse cifrãozinho que tem embaixo dos comentários ou nesse cifrãozinho que tem em cima. Qualquer um dos dois você consegue, tá? Que é o sinal do valeu, significa que você gostou do vídeo. Faça isso e nos ajude. Bom, eu tenho aqui comigo um áudio que eu recebi. Eu não conheço quem é a pessoa que está lendo essa matéria sobre neurociência, mas é uma matéria que me chama muito a atenção. Eu quero agradecer ao Jack Rapper que mandou pra gente. E quero dizer o seguinte: eu quero que você preste atenção em cada palavra para que você entenda por que uma testemunha de Jeová não consegue enxergar o óbvio além do óbvio. Eu quero que você preste mais muita atenção. Eu vou sair daqui, vou sumir daqui um pouquinho, para que você possa ouvir apenas o áudio com toda a tranquilidade do mundo. Vamos lá, eu vou colocar para você. Presta atenção. Por que uma testemunha de Jeová não consegue enxergar a verdade? Gente, é simplesmente fantástico. Lembrando, o áudio não tem nada a ver com testemunha de Jeová, mas você vai entender uma técnica que a neurociência explica. Segura, você vai ouvir a partir de agora. Vou colocar para você aqui, ó, o áudio do meu amigo Jack Rapper, que mandou pra gente. Vamos lá. A neurociência explica cientificamente o cabeça feita. Que é a minha pergunta: por que mesmo com tantas provas contra o Lula e tantos outros petistas, essa gente não cai na real? Como acontece, por exemplo, com os eleitores do Aécio Neves, que nunca mais votarão nele. Por que com o líder preso, as pessoas que são eleitores petistas continuam apoiando ladrões comprovadamente condenados em instâncias? Em 2 instâncias no mínimo. Os estudiosos explicam com a imunização cognitiva. Cognitiva vem de cognição, que é o processo de aquisição do conhecimento, incluindo o pensar, a reflexão, a imaginação, a atenção, raciocínio, memória, juízo, discurso, a percepção visual e auditiva, o aprendizado, a consciência, as emoções. Envolve os processos mentais que influenciam o comportamento de cada indivíduo. A imunização cognitiva é um escudo que permite que as pessoas se agarrem a valores e credos, mesmo que fatos objetivos demonstrem que eles não correspondem à verdade. Vamos dar uma paradinha aqui, eu quero comentar também. Olha, valores e credos, mesmo que eles não correspondam à verdade. Presta atenção nisso, presta atenção. Você vai aprender uma coisa aqui que é explicada pela ciência. Vamos lá. Pessoa cognitivamente imunizada está no terreno da fé, que dispensa o raciocínio lógico. Para ela, argumentos lógicos não têm relevância. E então,
assistimos gente com elevado grau de instrução, inteligente, articulada, que sabidamente não está tirando nenhum proveito material da situação, defendendo em público o indefensável. Mas como é que essas pessoas chegaram a esse ponto? Existem pelo menos 5 fases no processo de imunização cognitiva. Primeira fase. Imunização cognitiva. Presta atenção nessa frase. Se for o caso, você digita no Google imunização cognitiva. E agora vamos ver as 5 fases que ele coloca. Isso vale para política, isso vale para religião, isto vale para a escola, isto vale para todo lugar que você se relaciona em grupo. Todo lugar que você se relaciona em grupo, isso vale. Presta atenção. Isolamento de quem tem opiniões contrárias, protegendo as suas ideias. A pessoa vai eliminando do seu convívio ou mesmo da sua atenção quem pensa diferente. Segunda fase, redução da exposição às ideias contrárias. Passa a ler e ouvir apenas as opiniões na mesma linha dos seus credos. Nos estados totalitários, é quando a liberdade de expressão passa a ser ameaçada, e quando a imprensa perde a liberdade, e quando vozes dissidentes são caladas. Percebeu como isso se adequa ao corpo governante das Testemunhas de Jeová? Vozes dissidentes são caladas, a imprensa perde a liberdade, ninguém pode falar mais nada, e tudo tem que correr dentro da linha deles. Vamos ouvir de novo essa fala aqui que eu achei super interessante. As pessoas chegaram a esse ponto. Existem pelo menos 5 fases no processo de imunização cognitiva. Primeira fase, isolamento de quem tem opiniões contrárias, protegendo as suas ideias. A pessoa vai eliminando. Isolamento de quem tem opiniões contrárias, protegendo as suas ideias. Não lhe parece familiar isto que acontece dentro da organização? Isolamento de pessoas que têm opiniões contrárias. Isto na organização se chama desassociação. Vamos lá. Está no terreno da fé, que dispensa o raciocínio lógico. Para ela, argumentos lógicos não têm relevância. E então, assistimos gente com elevado grau de instrução, inteligente, articulada, que sabidamente não está tirando nenhum proveito material da situação, defendendo em público o indefensável. Mas como é que essas pessoas chegaram a esse ponto? Existem pelo menos 5 fases no processo de imunização cognitiva. Primeira fase, isolamento de quem tem opiniões contrárias, protegendo as suas ideias. A pessoa vai eliminando do seu convívio ou mesmo da sua atenção quem pensa diferente. Segunda fase, redução da exposição às ideias contrárias. Redução da exposição às ideias contrárias. Presta atenção como que isso se dá também no caso da Organização das Testemunhas de Jeová. Passa a ler e ouvir apenas as opiniões na mesma linha dos seus credos. Você deve consultar apenas o jw.org. Você não deve ver vídeos no YouTube. Você não deve pesquisar nada na internet que não proceda da organização. Percebe que interessante? Olha só, isso aqui, quem escreveu isso aí não tem nada a ver com Testemunha de Jeová. Isso é ciência. Presta atenção. Nos estados totalitários, é quando a liberdade de expressão passa a ser ameaçada, e quando a imprensa perde a liberdade, e quando vozes dissidentes são caladas. E aí, então, os processos educacionais adotam opiniões selecionadas com autores de textos cuidadosamente escolhidos para seguir apenas uma visão do mundo. Aqui eu abro um parênteses. A militância universitária, a lavagem cerebral nas escolas.
Terceira fase: conexão dos credos a emoções poderosas. Conexões dos credos a emoções poderosas. Presta atenção nisso que ele vai falar agora. Presta atenção, vamos lá. Se você não seguir aquelas ideias, algo de ruim vai acontecer. Lembra? Se você pecar, você vai para o inferno. Se você não votar nesse candidato, sua vida, suas economias, seus benefícios estarão em perigo. Quarta fase: associação a grupos que trabalham para combater ideias dos grupos contrários. Isso acontece não só na política, mas até mesmo na ciência, quando métodos de investigação científica focam nas fraquezas das teorias adversárias, ignorando pontos fortes. E a quinta fase: a repetição. Repetição, repetição, repetição. Cria-se um tema, um slogan, né, que materializa um determinado credo ou visão. Cria-se um tema, um slogan que materializa um determinado credo ou visão. Somos a organização de Deus. Somos a organização de Deus. Somos a organização de Deus. Né? Então presta atenção nisso aí para você ver. Que passa a ser repetido como um mantra, numa técnica de aprendizado. O grito "não vai ter golpe", por exemplo, não é uma criação espontânea, não é uma obra do acaso. É pensado, calculado, assim como é golpe, é golpe, é golpe. Assim como ditadura, ditadura, ditadura. Sua repetição imuniza cognitivamente as pessoas contra os argumentos a favor do impeachment, por exemplo. Os especialistas em psicologia das massas sabem que nossas mentes evoluíram muito mais para proteger nossos créditos do que para avaliar o que é verdade e o que é mentira. Nossas mentes evoluíram muito mais para proteger nossos credos do que para avaliar o que é verdade e o que é mentira. É por isso que o testemunho de Jeová não consegue. A mente dele está imunizada cognitivamente para proteger os credos dele. Presta atenção. E os especialistas em comunicação constroem retóricas fantásticas, com a intenção de desviar o tema principal e, especialmente, imunizar cognitivamente os soldados da causa. Imunizar cognitivamente os soldados da causa através de especialistas da comunicação. É exatamente isso que o governante tem feito. Especialistas em comunicação têm imunizado cada testemunha de Jeová, têm vacinado para que essas testemunhas não deem ouvidos a vozes dissidentes, para que essas testemunhas não deem ouvidos a quem está fora do meio, para que essas testemunhas simplesmente ajam como zumbis. Vamos lá, mais um pouquinho. Se você está me assistindo agora, você está vendo que é exatamente isto que você foi a vida inteira. Técnicas de neurolinguística e neurociência. E aí, meu amigo, não adianta mostrar o vídeo, mostrar o recibo, o cheque, o testemunho do caseiro, a ordem da transportadora, o grampo telefônico. O imunizado cognitivo está vacinado contra esses fatos objetivos. E, naturalmente, esse torpor cognitivo não se restringe ao campo político, social, econômico ou religioso. Ele perpassa todas as áreas da vida humana e faz, por exemplo, que uma pessoa acredite, mesmo contra a razão, que o Brasil é o melhor lugar do mundo, que o lulismo erradicou a pobreza, que o capitalismo é responsável por todos os males do mundo, que Cuba é um modelo de país e por aí vai. Se você conhece alguém que está entorpecido, incapaz de admitir o óbvio, provavelmente alguém está lhe ministrando fartas doses de imunizante cognitivo. Fartas doses de imunizante cognitivo. Onde são dadas essas fartas doses? Nas reuniões, toda semana, através do estudo de A Sentinela, nos congressos e nas assembleias.
Então, todas as semanas, as pessoas são imunizadas cognitivamente para não discordar do corpo governante. Essa é a ideia. Presta atenção. E ele não se apercebe. Resumo da ópera: somos uma sociedade doente por causa disso aí. Por causa disso aí. Já não tem agora, por exemplo, gente, vejam bem, são imunizados cognitivamente, reclamando nas redes sociais porque a Rota matou 11 bandidos, assassinos, assaltantes. Estão defendendo eles, porque estão com a cabeça feita. Não tem gente que diz que o Cesare Battisti não é terrorista. Ele confessou o crime lá na Itália. Agora, eu menti para os brasileiros, ele disse, eu iludi uns trouxas aqui no Brasil, trouxas, que me deram até status de refugiado. Eu sou bandido, eu matei, eu menti para eles. Eles não acreditam, eles acham que o César... E essa gente, se você conhece alguém, está imunizado esse aí. Isso aí já tomou a vacina da imunização cognitiva. É difícil lidar com essa gente. Eu sei que é difícil, não é fácil. Mas não tem gente dizendo aí que o Paulo Guedes foi mal no Congresso Nacional. O Brasil inteiro viu. Paulo Guedes dá de relho naquela gente lá. Calar a boca daqueles petistas fanáticos que já disseram, vamos votar contra. Assim, como se fossem aquela turma ali da frente, como se tivessem letreiros luminosos, letreiros de LED cintilantes, escrito assim, ó, vanguarda do atraso. Essa gente está dizendo que o Paulo Guedes se deu mal. O Paulo Guedes deu de relho naqueles deputados lá. Respondeu à altura, sim, daquele deputado chamado Zeca Dirceu. Olha o pai, olha o fruto do pé, chamando o ministro de tchutchuca. Tchutchuca é a mãe, tchutchuca é a avó. Qualquer pessoa decente que não tenha sangue de barata responderia no mesmo tom. Olha a provocação que a deputada Maria do Rosário fez, tentando tirar o ministro Paulo Guedes do sério, como querendo assim, me agride, porque eu quero criar um incidente. Isso é comportamento de parlamentar? E tem gente dizendo que o Paulo Guedes se deu mal. Como se diz lá em Viamão, vamos plantar batata, né? Perceba que esse áudio é um áudio que trata de programação neurolinguística e ele dá aí alguns passos sobre a questão da política. Mas note como o assunto sobre as testemunhas de Jeová se enquadra certinho. É por isso que você não consegue nunca, por mais dificuldade que você tenha de apresentar, de falar, você não consegue resolver a cabeça de uma testemunha de Jeová. Steve Hassan, que é especialista nessa questão de membros de seitas, ele diz que é necessário que haja um isolamento da pessoa para que a pessoa possa enxergar os problemas do grupo. Foi o caso que aconteceu com ele quando ele era membro do Reverendo Moon. Então, você que está tentando ajudar seus familiares, seus parentes que são testemunhas de Jeová, você deve tentar conversar com eles em uma situação diferente, em um campo neutro, nunca no deles, para tentar começar a colocar na cabeça deles que eles estão realmente debaixo de um torpor, de uma imunização cognitiva. Digita no Google imunização cognitiva e eu vou tentar explorar um pouco mais este assunto, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. O Superchat é uma maneira de você ajudar a gente, né, de você fazer com que o canal ele vá para frente.
Vejam que o canal, depois que o pessoal começou a se engajar um pouco mais no Superchat, o canal ele começou a caminhar, começou a decolar mais. Então eu agradeço a cada um de vocês, porque o YouTube, pessoal, ele pensa mais ou menos assim: ué, se alguém está pagando por causa de assistir esses vídeos, que ele pensa assim, tá? Então significa que o vídeo é bom, eu vou impulsionar o vídeo. E é claro que o YouTube sempre morde um pedacinho aí também, tá? Então, por favor, participe no Superchat. Anselmo, eu não tenho cartão de crédito, como é que eu faço? Você manda o Pix para Leila, pode ser o valor que você quiser, R$5, R$10, quanto você quiser, não tem problema. Manda o Pix para Leila, o telefone da Leila já vai estar aparecendo aí, eu vou pedir para Leila ou para Artisli colocar o telefone, por favor, tá? E eu vou pedir para vocês que estão aí junto conosco, tá bom? Ajudarem. Anselmo, eu tenho cartão de crédito, então eu posso contribuir direto? Pode, basta você entrar aí nesse cifrãozinho que tem embaixo dos comentários ou nesse cifrãozinho que tem em cima. Qualquer um dos dois você consegue, tá? Que é o sinal do valeu, significa que você gostou do vídeo. Faça isso e nos ajude.